A 100ª sessão do Legislativo da quarta-feira, 1º de outubro, comemorou o Dia do Vereador, o Dia da Vereadora. Começou com a participação da APADEV, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. A coordenadora Vitória Bassotto convidou a população para o drive-thru em benefício da entidade. Nós também estamos iniciando um projeto para idosos, para trazer os idosos desse momento que eles acabam achando que eles não são mais úteis para nós, e a gente acredita muito que eles continuam sendo muito úteis para nós como sociedade. E para isso a gente vai fazer um drive no dia 11 de outubro. Quero convidar todos aqui da casa, quero ampliar também esse convite para as famílias, não somente para participar desse drive, mas também para ir visitar lá a nossa casa, ir visitar, conhecer o nosso trabalho. Também ocupou a tribuna o presidente da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais da OAB de Caxias do Sul, Frederico Catani. Ele homenageou o advogado João Henrique Leone Ramos pela destacada atuação e referência democrática. A inspiração do advogado vai levar à edição de um livro em que a comunidade foi convidada a participar. Então a gente resolveu fazer um livro. Um livro, mas não um livro de uma maneira de poucos. Porque o João sempre compartilhou independente de frentes com todo mundo. Então, um livro de chamamento público, a todos que queiram participar. Ele é um chamado para falar de democracia. Ele é um chamado para falar de eleitoral. Ele é um chamado para falar da Constituição e o seu processo democrático. A homenagem de autoria coletiva de iniciativa do vereador do PSDB, Aldonei Machado, destacou os 75 anos da empresa de transportes Panex. A Panex se tornou muito mais que uma empresa. Tornou-se um símbolo de força empreendedora que, ao longo de mais de 7 décadas, construiu uma história sólida, cresceu, gerou emprego. São mais de 550 colaboradores. Conquistou mercados, fortalecendo a indústria local e levando o nome de Caxias do Sul a todo o nosso país. A nossa empresa, como dito, ela foi fundada pelo nosso pai, Raul Ferdinando Bedin, em 1950. Ele provavelmente foi um dos pioneiros do transporte rodoviário do nosso estado, com certeza, também, quem sabe, do nosso país. E realmente ele viu uma grande oportunidade nesse segmento de empreender. Por uma época em que o país sequer tinha infraestrutura rodoviária, ele iniciou um negócio ligando Caxias do Sul, pensem, há 75 anos passados, sem infraestrutura, ligando uma cidade do interior do Rio Grande do Sul com o centro do país, São Paulo. E no grande expediente, o vereador do PL, Sandro Fantinel, falou sobre o princípio constitucional da igualdade, em especial no que se refere à relação entre violência doméstica e equidade de gênero. Ele trouxe o caso recente de um homem agredido pela ex-companheira que está na internet. Se essa barbárie fosse contra uma mulher, já não estaria em todos os jornais? Já não estaria ele preso? Essa não é uma pergunta feita para diminuir a importância da violência contra a mulher, mas é um debate entre quem sofre mais. É um clamor pela igualdade de tratamento e de proteção perante a lei para todas as vítimas. Nós temos uma estrutura social e legal que, historicamente, pressionou se voltar mais para a mulher, a fim de reparar uma injustiça de séculos. Essa é a luta justa. No entanto, não podemos permitir que a defesa legítima de um grupo se transforme na omissão ou no descaso pela vida de um outro. Toda vida importa, toda vida tem valor. O vereador Wagner Petrini, do PSB, ressaltou a fiscalização sobre as obras realizadas no bairro Desvio Risso. Ele elogiou o andamento dos trabalhos. Tivemos os eventos climáticos, então a obra parou na frente de diversos comércios, então, com razão, os comerciantes acabaram chamando as lideranças políticas, pedindo seus direitos, reclamando, e assim foi no decorrer daquela obra. Hoje eu fiz questão de mostrar, então, a obra pronta em algumas partes da Avenida Alexandre Risso, da Cristiano Ramos de Oliveira, onde a gente já vê o plantio de árvores, o gramado, as calçadas, o piso tátil, então o asfalto pronto.
E agora a gente vê alguns comerciantes, algumas pessoas falando, né, da beleza da obra. A vereadora Sandra Boneto usou a tribuna para agradecer pela colaboração em prol da Semana do Idoso, que ocorreu no mês de setembro e resultou na publicação da cartilha informativa para a pessoa idosa. Eu acho que é necessário a gente ter informações. Se a gente estiver informado, a gente consegue entender melhor algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, a cartilha informativa foi produzida justamente para o público idoso, mas ele serve para demais públicos também se informarem a respeito de golpes, a respeito de entidades de acolhimento, enfim, todas as questões da política pública da pessoa idosa estão contempladas aqui nessa cartilha, que fizemos com muito carinho para todas as pessoas e que a gente fez 1000 exemplares e nós temos em torno de 100 ainda. Então, quem não pegou a sua, por favor, entre em contato conosco para garantir o seu exemplar. A vereadora Daiane Mello, do PL, prestou contas sobre seus 9 meses de mandato. Eu acredito que o desafio é o dia a dia, né? De ouvir, de encaminhar, de protocolar, também de cobrar, de fiscalizar. Eu acredito que é um desafio diário de ser vereador, né? É uma questão que eu sonhei por muitos anos, né? E ao estar na Câmara, a gente verifica realmente que tem um desafio, que é o aprendizado, que é o que fazer, o que não fazer. Então, eu acredito que tudo é um aprendizado. Tudo em construção, né? Inclusive o mandato, né? A gente vai organizando, a gente fez o gabinete itinerante, começou os meses mais chuvosos, a gente espera lá, não dá para fazer o gabinete itinerante, vamos fazer caminhadas, então tudo isso é em construção.